Então, boa tarde a todos, boa tarde a todas, boa tarde aos irmãos, às irmãs, amigas, amigos da Associação Espírita, Associação Assistencial Espírita Mestre de Amor. E é com muita alegria, com muita gratidão que hoje renovamos os votos de muita paz, de muita saúde, de muitas vibrações de luz aos nossos corações e agradecendo pela oportunidade que o Departamento Doutrinário da MESSE nos dá para participarmos do projeto Jesus, Luz das Nossas Almas. Então eu convido a todas, a todos, para elevarmos os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai Criador, ao Mestre Jesus, fazendo uma prece cheia de gratidão a Deus pela vida, pelos nossos lares, nossos familiares, pelas casas espíritas que nos dão tanto apoio, tanto direcionamento em nossas vidas. Senhor Jesus, abençoe a todos nós, que nesses momentos nós possamos sentir a paz, a vibração de luz do seu infinito amor. Em nome de Deus, de Jesus, que assim seja, com a graça de Deus. Então hoje, nesta tarde, de início de fevereiro, fazendo novamente as reflexões do Espírito Amélia Rodrigues, que nos traz tantas informações, tantos detalhes do contexto de quando Jesus esteve entre nós aqui no planeta Terra. Então, do livro Vivendo com Jesus, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito de Amélia, nós, nesta tarde, faremos uma breve leitura do início do capítulo 5, a Magna Carta Universal. E eu inicio então com uma breve leitura dos apontamentos que estão contidos no Evangelho segundo o Espiritismo. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então está lá no Evangelista Mateus, capítulo número 5, versículo 43 e 45 a 45. Então nós vamos ver que a Amélia Rodrigues nos traz informações de todas as luzes, quais estrelas cadentes que chegaram ao nosso planeta Terra, como os filósofos, os missionários, os sábios, os legisladores que tinham aquela consciência de promover a sociedade, principalmente os irmãos mais necessitados. Então foram quais estrelas cadentes que chegaram no contexto terreno, trazendo-nos já uma preparação para a mudança de paradigmas, de pensamentos, de costumes, de barbarismo, porque aí aquela população ainda ouvia, estava acostumada, então, do olho por olho e dente por dente. Então, eram leis muito rígidas e que traziam sofrimentos e injustiças muito grandes à sociedade, aquelas pessoas tão simples e sofridas. Então, dando continuidade aqui no capítulo 5, a história antiga está repleta de filósofos e legisladores, os missionários, que contribuíram eficazmente para o progresso da cultura, da ética, da arte e da ciência. Escolas de pensamento multiplicaram-se através dos tempos, discutindo a melhor técnica para a aquisição da felicidade.
a superação do sofrimento, a coragem para o inevitável enfrentamento com as ardiduras das ocorrências infautas. Então aqui nós paramos e observamos que desde que o mundo é mundo, então há essa busca do espírito, do ser, a busca da felicidade. Então, quais seriam, mesmo com tantas informações, com tanto conhecimento que nos chegaram através desses sábios, desses nomes que marcaram a história da humanidade, qual seria a técnica da felicidade? Do eu profundo, do ser, sentir dentro de si a verdadeira felicidade. Então sempre houve essa busca do ser em busca do bem-estar, da paz da consciência e principalmente da felicidade. Mas nós compreendemos, à luz do Espiritismo, que com tantas provações, inúmeras provações, inúmeros irmãos nossos que se encontram em condições de muito sofrimento, é muito difícil alguém ter a sensação de plena felicidade quando ao nosso lado, e também ao contexto da passagem de Jesus, irmãos e irmãs passando fome, passando necessidades, os enfermos que eram, então, à época de Jesus, completamente desprezados da sociedade, viviam à margem da sociedade, esperando migalhas que pudessem salvar, né, da fome, da crueldade e do desprezo daqueles que detinham o poder. Então sempre houve essa ilusão de aqueles imperadores, aqueles que tinham a liderança, né, os superiores, que ali estavam, dominadores de povos, de terras, que detinham muitas e muitas fortunas, sentiam também dentro de si esse vazio existencial, essa busca da felicidade. Então, teses audaciosas e complexas foram apresentadas em todos os tempos da humanidade. Homens e mulheres notáveis procuraram ampliar os horizontes do mundo mediante exemplos no estoicismo e na beleza, sem conseguir apresentar uma fórmula universal que pudesse atender a todas as criaturas, as mais diversas épocas da humanidade e das oportunidades. Então, escola de filósofos, sábios, todos tinham aquela introspecção, aqueles pensamentos, aquelas teorias, e procuravam sanar as dores das angústias, os sofrimentos, aquelas sensações de muita tristeza, de muita angústia. Então, nós percebemos, através do estudo de Amélia Rodrigues, que a sociedade terrena já vem passando por séculos de sofrimentos, porque ainda estamos num planeta de provas e expiações. Então, antes de Jesus, antes mesmo da vinda desse que marca a nossa história, né, entre antes e depois de Cristo, que é a luz do mundo, né, Jesus, a personificação do amor verdadeiro, da humildade, como ele chegou até nós, né? Então nós vemos antes mesmo dele o ódio, a vingança, a predominância da força, o revide, a rebeldia. Sempre foram os espólios das gerações transatas que passavam às sucessivas, tentando demonstrar que somente por meio do poder, o poder tão transitório, né, e do esforço, o indivíduo podia realizar-se desse modo, encontrando a plenitude. Então, ao tempo de Jesus, nós sabemos dos grandes nomes, né, que lideravam os povos, os dominadores.
teve alguns personagens da história na época de Jesus que chegaram até matar, um deles chegou até matar os próprios filhos, com medo que ele tomasse o trono, o reinado. Então eram violentos, cruéis, não tinham mesmo nem ainda o despertar da consciência de luz, de compreender, né, que mesmo a idade chegando, ainda demonstravam aquela ganância do poder transitório terreno, a doença que já tomava o corpo físico, e esses grandes homens, dito como grandes homens, né, que construíram estátuas da sua própria imagem e cultuavam então a riqueza, a fortuna, né, a dominação de muitas e muitas terras, não aceitavam perder. Então, se fosse preciso, matavam, não tinham um pingo de piedade, principalmente àqueles sofredores, né? Então, ergueram templos de luxo, de tantas ilusões terrenas, enquanto a sociedade, o povo verdadeiramente necessitado de todo tipo de atendimento, de assistência, moradia. E aí nós fazemos esse paralelo de Amélia Rodrigues com a nossa atualidade, né? Então ainda uma busca desenfreada ao poder, à fama, a toda essa fortuna tão terrena, que deixamos tudo aqui e seguimos só com o bem que se fez e a leveza do espírito que teve o cultivar do amor, da humildade, né? Então, continuando, veio Jesus, após muitos séculos, veio Jesus, o peregrino cantor da Galileia, e apresentou a chave da harmonia, da autorrealização, em um conceito simples, numa linguagem destituída de atavios, numa lógica incomum, apresentando o amor puro e simples como a única e eficaz solução para todos os enigmas e conflitos do ser, de todos os que estão reencarnando ou já reencarnaram aqui no planeta. O vencedor era sempre aquele indivíduo que esmagava, aquele que eu falei agora, ainda há pouco, que erguia as estátuas, a sua grandeza, sobre o cadáver dos vencidos, e armadilhas covardes, fazendo silêncio para que a estupidez fosse coroada de loucos e assinalasse sua época. Então, quantas mortes, quantas guerras foram travadas por essa busca desenfreada do poder, da fama, da glória, do luxo em que eles viviam. E toda essa questão tão material, com a chegada da morte, da desencarnação, como nós sabemos pela doutrina espírita, tudo se desfez e tudo vem à realidade, o despertar, o que fez, o que a pessoa fez daquela oportunidade que teve enquanto esteve aqui na Terra. Então é um desespero muito grande quando chega este momento em que o espírito encontra com a sua própria consciência, com a sua própria realidade da imortalidade de todos nós. Então, a partir de Jesus, esse marco, o doce Rabi da Galileia, que já ao seu nascimento nos trouxe o maior exemplo de humildade, ele, uma estrela de maior grandeza, nasce então aqui no planeta Terra de uma maneira mais simples possível, demonstrando ali na manjedoura a humildade, o amor, a paz, e vem nos trazer os ensinamentos da lei do amor. Então, a partir de Jesus, o
redentor é aquele que supera a sua inferioridade moral. Então, antes dele, era aquele que mais dominava, mais terra, mais reinados, né? Mais ódio, mais crueldade. E com Jesus, não. O maior, o vencedor, é aquele que supera a inferioridade moral, que se é pequena para que os outros cresçam e se desenvolvam. Então é aquele indivíduo, aquele ser humano que tem o despertar da consciência e busca incansavelmente vencer as suas dificuldades, vencer as suas ainda viciações morais, e luta como que diariamente para sentir essa paz, esta alegria de estar tendo a oportunidade de uma nova existência terrena. Então, com Jesus há uma mudança, muda-se a história do planeta, mas quanto sofrimento, quantos testemunhos dolorosos àqueles que se encontraram com a mensagem de Jesus, que sentiram no íntimo do ser o convite do doce Rabi da Galileia, trazendo então o ensinamento da lei de amor, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E o exercício desse sentimento sublime que rege todo o universo, né? O universo é a casa do nosso Pai, mas tudo está sendo existindo, dirigido pela lei do amor, né? Tudo que existe, todo o processo de progresso moral, espiritual, de vencer a si mesmo, é o primeiro passo. Vencer, conhecer a si mesmo, amar-se, cuidar-se, despertar da consciência, né? Para que sinta então esse caminho tão exemplificado pelo nosso modelo e guia, que é Jesus. Para tanto, outro método não existe além e fora do amor. Não existe. Então é o amor que tudo rege, que tudo une, que é a razão da nossa existência, né? O amor procede do hausto divino, sendo a força dinâmica encarregada de manter a harmonia em toda parte. O Pai faz chover sobre as terras produtivas e estéreis com o mesmo carinho que distende a luz solar sobre a corola da flor e o cadáver em decomposição, que ajuda o ser bom quanto o mal e jamais se cansando de amar. Seu amor é igual para aquele que o respeita, assim como em relação àquele que o destrata, sem privilégio para o primeiro ou ressentimento em relação ao outro. A antiga recomendação de amar apenas a quem ama tinha um caráter doentio, de retribuição, de pagamento, a que não se submete ao sentimento afetuoso. Porque odiar o inimigo, se ele, aí vem uma proposta importantíssima aos nossos dias, a esse momento gravíssimo que nós estamos vivendo aqui na humanidade terrena, em que todos estão armados, prontos para guerrear. E aí vem aqui, através das reflexões, dos ensinamentos desse espírito de tanta luz, que Amélia Rodrigues veio nos trazer toda essa proposta de pacificação, de amor. Ó, a antiga recomendação de amar apenas a quem ama tinha um caráter doentio, de retribuição, de pagamento, que não se submete ao sentimento afetuoso. Por que odiar o inimigo se ele perdeu o endereço de si mesmo, sendo um necessitado, alguém que está enfermo da alma? Então, por que revidar?
né? Se aquele outro está enfermo da alma, então nós temos que ter aquela atitude de respirar fundo, fazer o nosso pensamento elevar a Deus, a Jesus e continuar a caminhada. Quando se odeia e quem odeia, ambos encontram-se no abismo do desequilíbrio emocional, nutrindo-se dos miasmas mentais que produzem tormentosas conjunturas internas. Então é uma troca de energias pesadas, negativas, que traz mal-estar, doenças, tudo porque o sentimento, o espírito está enfermo porque perdeu o caminho de Jesus, dos ensinamentos da lei de amor. Todo aquele que ama é livre e feliz, semeando luz e esperança onde se encontra, por onde passa, porque exterioriza ternura e emoção elevada e é que a todos contagia. O ódio é venenoso, é veneno que entorpece os sentimentos e convulsiona aquele que o carrega, intoxicando-o inexoravelmente. Então nós vamos ver na história da humanidade aqueles vultos que aqui chegaram e que seguiram nesta caminhada de luz, do encontro com o amor, eles transformaram-se em verdadeiros modelos de seguir Jesus, como Francisco de Assis, né, que vem seguir cheio de gratidão pela vida, pelo sol, pelos passarinhos, tudo Francisco de Assis agradecia. E quando ele estava próximo ali das pessoas, era igual o sentimento de quando as multidões se acercavam de Jesus, porque aquele magnetismo, aquela paz vibrava nos corações de todos aqueles que ali se acercavam, tanto de Jesus como Francisco de Assis, que socorria os mais desprezados, os mais necessitados do caminho. Eram bem aqueles, os mais sofredores, que passavam todo tipo de humilhações, de desprezos, que eram tão bem acolhidos lá na casa de Pedro, na casa onde Francisco de Assis fazia as suas preleções, e principalmente lembrando então de Jesus à beira da praia, sentado na barca, falando diante daquela multidão que ali se encontrava, de sofredores, aflitos, explicando que só o amor pode trazer a cura, que só o amor vai unir todas as pessoas. Então essa é a proposta de todas essas obras iluminadas que Amélia Rodrigues nos oferece como um verdadeiro remédio para todos nós encontrarmos a paz. Amar o inimigo é fazer-lhe todo o bem que se pode, constitui a nova ordem emocional, o novo roteiro para o equilíbrio seguro, meio à aquisição da felicidade pessoal. E para encerrar, lembrando então de Jesus, né? A luz do mundo, que nos trouxe todos os ensinamentos da lei do amor, a lei do perdão, das ofensas, né? Então, para encerrar, quando Jesus, no inesquecível Sermão da Montanha, propôs o poema de amor aos inimigos, dilatou os horizontes da afetividade, dando-lhe um caráter universal. A semelhança, pois, do Pai, do sol, da chuva, da seca, do calor e do frio que a todos atinge, o amor deve ser incondicional, generalizado e permanente. Amai. Então, Amélia Rodrigues termina o capítulo nos convidando: amai e orai pelos inimigos. É a recomendação incontestável. O recurso é esse, o resultado é o bem sem limite.
Então é a proposta, amar os inimigos, não é viver abraçado, né? Mas como diz aqui no Evangelho, é nunca desejar o mal, é perdoar, é querer que a pessoa consiga vencer e também o despertar do amor para aquele que ainda não descobriu esse sentimento tão nobre que Jesus nos ensinou. Muito obrigada a todos, a todas, ao Departamento Doutrinário da MESSE por esta oportunidade. Obrigada ao Maurício por mais esta oportunidade. E agradecendo a todos, agradeço a Jesus e muita paz, que assim seja.